meio ambiente em relação à gestão ambiental na cidade de Niterói. Passou a ter respeito, caráter pedagógico mesmo, para inibir novas condutas. São esses fiscais que, junto com a vigilância sanitária hoje, fazem, inclusive, as ações de maus tratos aos animais, presidente Cal. E se a gente está aqui, como diz a justificativa da lei, buscando corrigir um problema e dar isonomia aos agentes que fiscalizam, por que não incluir 9 fiscais concursados com impacto orçamentário e financeiro muito pequeno? Então, vereador Leonardo, que há muito tempo milita nessa questão ambiental também, o que a gente quer fazer é, já que o agente fazendário, o agente de sistema viário, o agente de tributos tem o mesmo tipo e a mesma modelagem de gratificação, por que não o agente de fiscalização ambiental? E eu queria sugerir que isso partisse, presidente, com a consonância aqui, né, a concordância de todos, da comissão de orçamento, e aí, Leandro, com o parecer da comissão de meio ambiente. O vereador Leandro é presidente, eu sou vice, sou membro da comissão de orçamento, e a gente poder dar um voto tranquilo, um voto sim para esse projeto de lei, para corrigir todas essas questões que coloquei aqui. Então, presidente, acho que a gente pode votar em primeiro, o líder Andrigo não chegou, mas eu liguei para ele, a gente ajusta esse impacto e aprova em segundo com a emenda. Eu queria muito contar com Vossa Excelência também como articulador. Obrigado a todos. Vereador Jonathan, excelente ideia, vamos discutir entre nós. Obrigado, presidente. Vereador Leandro Portugal, para discutir a matéria. Para discutir, presidente, eu queria, antes de mais nada, saudar aqui os valorosos fiscais do meio ambiente aqui presentes, aqui essa Casa Legislativa, saudar aqui e parabenizar a iniciativa do vereador Daniel Marques, porque disse muito bem, esses fiscais do meio ambiente estão com seus salários, aqui a bem é verdade, são concursados, presidente, estão com salários achatados, no valor que beira R$3.000, o salário líquido. E são fiscais responsáveis por multas vultuosas, que passam muitas vezes de R$1 milhão. E eles fazem um trabalho com muita diligência, muito denodo, de ali, aquele papel de advertência, para só ao final multar. Então, o vereador Daniel Marques disse muito bem, nós temos que incluir também esses valorosos profissionais nessa mensagem. Aí, Daniel, a gente podia pensar, se fosse o caso, apresentar a emenda através da nossa comissão e a gente equacionar essa pretensão, porque, de fato, esses fiscais do meio ambiente merecem. Vereador, conjunto com os vereadores, né, vereador? Seria conjunto, vereador Daniel, o conjunto de vereador vai pedir isso. Vereador Paulo Eduardo, para discutir a matéria. Não, eu vou filosofar. De novo? De novo, não. Hoje eu só filosofei um pouquinho na sala de Vossa Excelência. Filosofamos, inclusive, sobre a qualidade dos quadros questionados pelo companheiro Leonardo Giordano. Sem dúvida, Paulo, já dei a... Não, eu quero fazer... Eu quero aproveitar essa mensagem para discutir o que, na minha visão, que foi uma boa parte da minha vida sindicalista, isso tem diferença. Porque quem foi algum dia sindicalista sabe exatamente qual é o papel de quem defende o mundo do trabalho. E no mundo do trabalho estão esses companheiros que estão aqui hoje. Só que eu tenho uma discussão que me incomoda e que a gente nunca faz, que é você pagar um mau salário base e você começar a compensar com penduricalhos, quaisquer que sejam os nomes, produtividade, etc., etc., e o próprio nome, eu estou falando de costas para os companheiros, porque o regimento diz que eu tenho que falar voltado para o presidente, mas a rigor estou falando por vocês, para vocês pensarem junto comigo. Então, o pagamento de salário baixo faz com que nós comecemos a inventar uma série de apelidos, entre aspas, para fazer compensação em... Tá bom. Um médico ganha quanto de produtividade?
Se ele é para atender 20 e atende 40. Essa discussão a gente não faz. Um professor que tem que dar aula para uma turma de 20 e dar aula para uma turma de 40, nós discutimos produtividade, sim ou não? O que eu estou falando é outra coisa. Não estou discutindo, e aí eu sou solidário, há uma discussão sobre isonomia. A isonomia que se pratica com fiscal de tributo, fiscal de postura, etc. Não estou discutindo isonomia, eu defendo a isonomia. O que eu estou fazendo é outro tipo de discussão. Porque se a gente... E aí ontem nós tivemos uma audiência coordenada pelo vereador Pipico sobre o PCCS, Fabiano, da assistência social. E a discussão sobre o PCCS da assistência social, que vai ser submetido aqui a nós e vamos fazer algumas emendas. Os caras estão discutindo um piso ridículo, que é o piso da assistência social e das carreiras da assistência social, do Sistema Único de Assistência Social. E a gente aceita, que eu digo a maioria da Câmara, aceita a prática de salários aviltantes, e depois eu tento melhorar a vida dos trabalhadores de uma determinada área, inventando coisas. Então é evidente que eu vou votar favorável, é evidente que eu concordo com o parecer da Comissão de Saúde, mas a gente tem que começar a discutir exatamente o que a gente faz sobre as coisas aqui, as incoerências da Câmara. Daqui a pouco vem a database. O governo até o final desse mês tem que mandar para casa o percentual de correção salarial constitucional na database do funcionalismo público municipal, que é junho. Esperem para ver quanto vai mandar. Esperem para ver quanto vai ser mandado. E aí eu mantenho o nível de arroxo ao funcionalismo, e depois fico compensando, imaginando que essa compensação vai fazer com que haja pela via do salário praticado, o respeito e a valorização funcional do funcionalismo. Não é o que acontece, ok? É apenas uma reflexão para que nós vamos ter discussões parecidas com essa daqui para frente, e que nós tenhamos um comportamento que leve em conta a decisão que nós estamos tomando hoje, por que nós estamos tomando, e na hora que outras categorias vierem pedir a nós o aval, como está acontecendo com a Guarda Municipal, como está acontecendo com agentes de trânsito. Todo dia tem uma categoria vindo aqui reclamar, e a gente maltrata no sentido de não dar consequência. Quando o governo manda, a gente analisa. Mas se o governo não mandar, fica do jeito que está, o pessoal arrochado. Ok. Convidar o vereador Emanuel Rossi para fazer a chamada. O vereador fará como primeiro escrutinador, e o vereador Beto da Pipa como segundo escrutinador. O vereador Fabiano para indicação de voto. Indicação de voto da bancada do Cidadania, vereador Galo e vereador Casota. Cidadania e PSDB, sim. Então, em nome dos seus partidos, do seu pedido, todos votarão sim. Quem é do PSDB que está aqui hoje? Casota. Não, mas ele não vai votar, então você está orientando o Casota? Vereador Pipico. Tá bom. Vereadora Beni Brioli. Casota. Peraí, calma. Vereador Pipico. Vereador Pipico. Vereadora Beni Brioli. Casota. Daniel Marques. Vereador Daniel Marques, sim. Douglas Gomes. Emanuel Rocha, sim. Fabiano Gonçalves. Jonathan Anjo. Andrigo. Folha. Leandro Portugal. Leonardo Jordano. Vereador Leonardo Jordano. Galo. Marcos Sabino. Cal. Tem que votar. Presente. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Doutor Paulo Velasco. Pipico. Do vereador Pipico e Andrigo. Do vereador Andrigo Carvalho. Pipico. Andrigo. Um instantinho. Renato Carilo. Beda Pipa. Rodrigo Fará. Professor Túlio.
Vereador Caçota, presente. Casota. Vereador. Senhor presidente, 16 vereadores responderam a chamada e 15 fizeram uso do voto. Senhor presidente. Vereador Fará, por favor. 15 votos sim, senhor presidente. Vereador Beto da Pipa. Confirma, senhor presidente. Então, aprovado em primeira discussão, projeto de lei 067, relativo à mensagem executiva 4. Projeto de lei 70, mensagem executiva 07. Altera a lei 3.305, 19 de julho de 2017, que dispõe sobre a criação da Controladoria Geral do município e de quadros profissionais de gestão governamental, sem aumento de despesas, e estabelece outras providências. Comissão de Constituição e Justiça dá parecer favorável ao tema. Em discussão. Para discutir o vereador Paulo Eduardo. É evidente que a estruturação de qualquer carreira no governo é importante. Mas, mais uma vez, nós temos que ser coerentes, cobrando do governo o encaminhamento de outras mensagens. Nós temos verificado que tem carências na área de saúde, tem carências na área de educação, tem várias escolas que não voltaram ainda às aulas, porque faltam professores, e a gente não tem que se preocupar com uma escola que é do bairro da gente, não. Porque qualquer que seja a escola na cidade que não tenha professor para dar início ao ano letivo, é prejuízo às crianças. Agora, vira e mexe o governo para fortalecer atividades que são de apoio, e aí a controladoria não está sendo criada. Essa mensagem está com o português, inclusive, errado. A controladoria existe. O que ele está querendo é criar na controladoria cargos a mais. Então, tudo que a Fazenda pede, tudo que a CEPLAG pede, tudo que a Controladoria Geral pede, é aceito. Mas nós não conseguimos ter uma quantidade de... Nas atividades fim do município, que é educação e saúde, não conseguimos ter a quantidade de trabalhadores que nós precisamos. E aí, para a gente pensar alto junto o que eu estou falando, nós tínhamos na Fundação Municipal de Saúde, Galo, 3.000 RPA. Aí Maria Célia, coordenadora do concurso público, faz o concurso para menos de 500. Sabe o que significa isso? Eu continuo eliminando o vínculo precário de RPA, eu continuo com carência de profissionais para prestar bons serviços de saúde, aí eu dou a base para dizer, não, mas nós temos solução. Vamos contratar uma organização social. E a organização social que está em vias de ganhar um processo licitatório em Niterói, deu trambique em vários municípios do estado do Rio. E o governo insiste em desvalorizar o funcionalismo, o funcionário estatutário, para bancar soluções dessa natureza. Vejam bem as incoerências. Nós vamos votar a favor? Claro. Mas, mais uma vez, concurso e aumento de quadro para atividades de apoio, que são importantes, planejar é importante, controle é importante, controle fazendário é importante, mas as atividades fins do município, de qualquer município e de qualquer governo, é saúde e educação. E isso a gente não está vendo o governo dar um tratamento adequado. Mas vira e mexe e chega uma mensagem. Daqui a pouco vamos aumentar os quadros na Fazenda, vão aumentar... O Galo ontem estava falando, se eu não estou enganado, tem mais de 30, sei lá, processos por dia, e que é evidente que tem muito processo na prefeitura. Mas tem muita demanda de recursos humanos em todos os lugares da prefeitura. Só que os únicos lugares onde o governo valoriza com o provimento de cargo e a realização de concursos para resolver os problemas são nas atividades meio e não nas atividades fins. É isso, presidente. Para discutir, presidente, eu queria fazer coro, presidente, com a fala do Paulo e lembrar algumas coisas importantes. A gente vem discutindo desde janeiro de 21, por exemplo, a contratação e o concurso público da rede de educação. Eu não preciso lembrar aqui das reportagens sobre o professor de apoio especializado, por exemplo, um problema que a gente continua vivendo, Galo, e que a gente precisa corrigir. Por mais que a gente tenha visto a atual gestão da saúde agora começar a convocar os concursados da FMS, ainda falta muita gente para ser convocada. Esse é o tipo de custo que eu quero ver.
convocar concursado e valorizar a sua permanência, o seu trabalho. Eu não me sinto confortável de aprovar 40 cargos para a Secretaria de Fazenda, com um impacto orçamentário muito maior, sem, por exemplo, ver na mesa de negociação ou o PCCS ou a gratificação de produtividade dos fiscais de meio ambiente. O PCCS seria para todos, né? A gratificação para os fiscais. Eu me sinto sendo enrolado quando eu compactuo com isso. Eu não vou nem falar do PCCS que chegou a essa casa da assistência social, com várias críticas de quem vive o chão da assistência social, que são os funcionários de carreira de lá. Eleição de prioridade é fundamental para quem é gestor, presidente. E a gente não conseguiu receber nessa casa nem o diagnóstico de quais são as funções que faltam na educação de Niterói. Qual é o diagnóstico para o próximo concurso da saúde? E aí, a gente vê a saúde sendo sucateada e as OS entrando. O hospital não funciona, é melhor colocar OS. Antes era o RPA, é a contratação temporária. Tem tudo que é tipo de regime jurídico. Quando é para fazer alguma coisa pelo concursado, é sempre uma luta. Agente de trânsito, os caras estão aqui. Tem menos de 30. Então, qual é a prioridade? E aí a gente vem, senta, discute a LDO, passa ano, entra ano, e a gente não consegue ver qual é o planejamento em relação a recursos humanos da Prefeitura. Vereador Paulo, eu vou me abster nessa votação, porque eu quero ver como é que vai ficar a nossa negociação desse arcabouço de leis que chegaram aqui, e se a gente vai conseguir vitória no que a gente pleiteia, que acha importante. PCCS da saúde, o da assistência social, a discussão da retirada, e assim, com todo o mérito aos RPAs que hoje estão fazendo a rede de saúde sobreviver, a gente fica aqui aprovando lei de transição, mais um ano, mais um ano, mais um ano, contrato temporário. O concurso, quando nasceu, foi impugnado até pelo Conselho de Medicina, salários risíveis. Então, a gente precisa ajudar a organizar enquanto casa de lei. Então, eu queria aqui, presidente, dizer que vou me abster desse projeto de lei, aguardando a conversa com o governo. Eu quero fazer uma crítica que eu sempre faço, presidente. As mensagens chegam de uma vez só, mensagens que mudam a vida dos servidores, mensagens importantes. O vereador Fabiano, coitado, na segunda-feira a gente combinou uma extraordinária na terça, eu não pude ir. Eu não trabalho para o governo, eu sou um agente que fiscaliza o governo e quero contribuir com o que é bom. Mas obrigar a gente a aprovar 8 mensagens de uma vez não vai rolar. Eu não quero ficar criando obstáculo, mas a gente precisa fazer da melhor maneira possível. Quantas vezes, Galo, a gente alertou aqui que a gente ia errar em algumas coisas e o tempo mostrou que erramos. Lembra da pandemia, quando a gente deixou de fora os agentes, os guardas e os agentes de postura, os fiscais de postura? O Gari ficou de fora na contribuição extraordinária. A gente falou aqui, mas era só dado. Atrasou para pagar e deixou de fora quem merecia. Eu acho que com calma a gente alcança. E aí eu não estou dizendo que é para não votar, estou me abstendo simplesmente como um simbolismo para a gente organizar esse dever de casa dessas mensagens executivas. Obrigado, presidente. Continua a discussão a matéria. Para discutir, senhor presidente. Não, vereador Galo, por gentileza. Olha, prefeito, prefeito aí. Semana passada ele sentou na cadeira do prefeito. Já sentou, né? Então ele gosta, já teve o prazer. Não, ele só não disse se a cadeira era macia ou não, né? Não, pior que ele tomou gostinho, né? Já está montando um grupo de vereadores, não sei para quê, para viajar para a Cachoeira de Macacu, num hotel de 5 estrelas, para ver o que vai rolar lá, né? Não diga isso. Acredito. Senhor presidente, eu que estou retornando a essa casa, eu quero dizer que pode ter alguém mais velho do que eu na Prefeitura Municipal de Niterói, como estatutário. Eu entrei em 77 na Prefeitura. Hoje eu tenho 43 anos, não é isso? Não, você é professor do liceu, foi professor 46 anos de prefeitura. Me aposentei há 12 anos na Nitprev. E eu estou tentando me aposentar no INSS. Eu tenho um advogado que está lutando já há 5 anos e não consegue me aposentar. É mesmo? A gente conhece ele? O nome dele...
Emanuel Rossi. Não, não. Emanuel Rossi. Não sei qual é o acordo com toda a documentação que eu tenho, tudo pronto, o documento não sai da ele não gaveta. consegue resolver. Resolve todo mundo. Menos Resolve todo mundo. Eu não sei se é uma coisa pessoal, mas depois nós tiramos essa diferença. Dizer, deixando as brincadeiras de lado, que às vezes é até bom quebrar esse clima aí de debate, dizer que eu acho muito importante, eu como funcionário público, uma coisa eu me garanto. E eu tenho a certeza que durante esses 30 anos que eu estou nessa casa, eu sempre defendi o funcionalismo com muita garra. Eu dou um exemplo, Paulo, que você estava na casa e me ajudou a montar o projeto. Quando foi apresentado aqui o PCCS da Guarda, esqueceram de colocar os aposentados e as pensionistas. Mas foi uma injustiça, que naquela época, eu tenho 65 anos, os guardas tomavam conta dos bens públicos. Todos eles trabalhavam armados. Depois de um tempo para cá, era uma guarda de presença que atuava no carnaval, se tivesse que brigar, brigava. Eram pessoas totalmente preparadas para exercer as suas atribuições. Aí colocaram os aposentados de fora. Aí aprovamos. Foi a maior injustiça dessa casa no governo Godofredo, que é uma pessoa belíssima, uma pessoa das poucas reservas morais que nós temos aqui, como o Paulo Eduardo também, uma pessoa que eu não canso de destacar aqui, independente de termos essa divergência política, partidária, mas é uma pessoa que, quando eu entrei na Câmara, eu aprendi muito com o Paulo Eduardo pela forma coerente de ser oposição e procurando conduzir a bancada de apoio, a forma melhor de conduzir os trabalhos nessa casa. Senhor presidente, aí eu conversando recebi uma comissão dos 50 guardas aposentados, aí ele falou, porra, cara, nós ficando fora do plano aí do PCCS da casa. A guarda começou justamente com a gente. Então não é justo. Quem está entrando agora ganhando 5 mil e nós que nos aposentando ganhando R$580. Mas a gratificação chegou a 900, 1.100. Eu tenho 68 anos. Eu tenho medicamento. Quando eu me aposentei, eu perdi gratificações, hoje eu ganho R$900. Eu falei, não, eu tenho certeza que nós vamos sensibilizar o prefeito Godofredo. Estive no Godofredo, conversei com ele, chamou Moacir Linhares, que era o presidente da NITPREV, chamou a Cátia, chefe de gabinete, e pediu para ver qual seria o impacto da Folha colocando os aposentados. Aí, quando eles saíram, nós saímos do gabinete do prefeito. Continue, vereador. Aí, quando saímos, Moacir chegou, vamos lá na NITPREV. Sentou lá com Guilherme, com Jair, Galo, o impacto é zero. Já vou preparar isso amanhã, você leva para o prefeito. Fui na Cátia, fui no prefeito, Paulo Eduardo estava presente. Aí, quando chegou lá, ele falou, porra, Galo, está resolvido. E nós estamos reparando um erro grave, pessoas de uma certa idade com neto, tem que comprar remédio ganhando R$1.000. E o pessoal no PCCS saiu de 2.200, foi para 6.000. Trabalhamos, conversamos, sentei com o Paulo, sentei com o prefeito Godofredo, aí o prefeito, Galo, vou chamar o procurador aqui, ó. Quero esse projeto na minha mesa, Emanuel, daqui a 3 dias. Em 3 dias estava na mesa dele, ligou para mim, ligou para o Moacir, ligou para a Cátia. Galo, você quer o quê? Você quer fazer a mensagem pela Câmara, eu mando uma mensagem executiva, você pega aqui, leva lá para a Câmara e nós damos entrada aqui. Na mesma hora eu falei, não, prefeito, você pode apresentar o projeto de lei. A hora que apresentar o projeto de lei, nós vamos ter muito mais andamento que um projeto legislativo. Em suma, Cal, fizemos o projeto, aprovamos, marcamos uma reunião com todos eles, as aposentadas, pensionistas, o pessoal da idade, sentamos lá no auditório do 9º andar, conversamos lá, tinha uns 140, o prefeito falou aqui, ó, o projeto está aqui, estou encaminhando para a Câmara, vai nas mãos do Galo, e nós vamos colocar para votar, pedir urgência, para poder implantar já no mês que vem o pagamento. Foi a coisa mais bacana. Veio o projeto, aprovamos, pedi prioridade e urgência nessa casa,
Eu lembro que o Paulo, nesse projeto, teve um papel importante, que ele conduziu a comissão, dando parecer verbal na casa, resolvemos uma questão, Carlos, mandamos para o governo foi e sancionou. Fizeram uma festa para os vereadores no 5 de julho, foi uma coisa assim fantástica. Eu falei, pô, os caras ganham R$1.000 e, porra, vai fazer o quê? Fazer festa para quê? Pô, eu ganhei 3 camisas do Botafogo, depois ganhei mais 3 do Botafogo, depois ganhei mais 2 do Botafogo. É o que eu falei para eles, eu quero camisa do Botafogo. Consegui montar um futset lá com as camisas. Aquelas coisas bacanas, tal. Aí passou, aprovou, veio aqui agradecer a todos os vereadores, que não sou eu, é um conjunto de vereadores que aprova essas mensagens. Aí, um mês depois, eu vou lá no Buraco do Boi, a coisa mais engraçada, veio um senhorzinho que não participou dessa comissão dos guardas aposentados, e falou, Carlos, como é que vai? Bom dia, bom dia. Você está vendo aquele Siena ali? Siena novinho. Eu falei, pô, bonito, bonito. Você que me deu. Eu falei, pô, nem meu filho tem carro. Como é que eu vou dar um carro? Ele falou, não, cara, o PCCS que você proporcionou, aqueles todos aposentados, eles são muito gratos. Hoje nós estamos ganhando R$7.400. Saíram de 1.300. A sensibilidade do Godofredo entender a situação. Isso seria uma covardia. Ainda teve guarda municipal da Ativa que conduziu o processo que foi contra. Dizendo, mal sabendo que amanhã eles vão estar também, vão chegar àquela terceira idade, eles vão ter dificuldade. Então, ali para mim foi a maior alegria. E eu já venho lutando há muito tempo, como Vossa Excelência testemunha, o Fará, o Paulo Eduardo, Emanuel, a questão do PCCE, da administração direta. Eu acho bacana aí, lá da assistência social. Ô, Claudinho, você não é flamenguista, não, né? As gratificações. A gratificação dos agentes fazendários, eu acho que nós temos que nos ajudar sempre, porque são funcionários, são eles que trabalham pela cidade, são eles que rendem, são eles que fazem tudo, não são os comissionados, não, porque os comissionados passam e eles continuam. Então, presidente, eu quero dizer uma coisa para Vossa Excelência. Desde 2010 eu venho apresentando, inclusive o Paulo, eu fui motivo de chacota aqui com o Paulo Eduardo. Não, se recordar, eu vou chacotar de novo. E eu dou minha mão à palmatória que o Rodrigo Neves, na época, fizemos uma reunião com o Sindicato dos Funcionários Públicos da Prefeitura, o qual eu faço parte, eu sou conselheiro, e o Rodrigo garantiu que ia apresentar no ano seguinte esse projeto. Foi uma vibração, vieram todos para cá, quase 400 aposentados, pensionistas. Aí quando chegou as coisas não andou. Aí veio Paulo Eduardo, eu dou a parte a Vossa Excelência. Ô, Andrigo, é bom você... Cadê Andrigo, hein? Cadê Andrigo? Cadê Andrigo? Andrigo, presta atenção, porque essa é uma experiência de um ex-líder do governo. Teve um líder do governo, que eu não vou dizer o nome dele agora, que disse assim, eu entrego o meu cargo de líder do governo se não vier para esta casa o PCCS da administração direta. Não fui eu, não, hein? Eu entrego, porque esta é a luta da minha vida. E o prefeito assegurou que encaminharia. Beto, você estava aqui, você lembra disso? Ele dizendo, eu entrego o meu cargo. Verdade. Porque é um absurdo. O PCCS da administração direta não existia. O PCCS da administração direta, para quem não sabe, são todos estatutários de todas as secretarias. É evidente que não tem concurso há muito tempo para cargos da administração direta, o que faz com que essas pessoas, a maior parte delas já está quase em via de se aposentar. Mas o pior disso tudo é que ele, o líder de então, teve que entregar o cargo, porque apesar de todo o juramento que ele teve, ele em público entregou, eu estou entregando porque o prefeito não cumpriu a palavra. Então, não acredita em promessa de prefeito, porque tem um ex-líder aqui que já entrou por uma enorme tubulação acreditando em promessa de PCCS da administração direta. Mas aí, o meu líder, eu fui muito claro com o Rodrigo Neves. Promessa é dívida.
Eu falei, não vou aceitar esse comportamento que eu líder do governo, eu falei, não vou passar para passar recado. Não vou passar por papelão. Eu não posso aceitar de hipótese nenhuma que foi construído lá e ser desconstruído quando a matéria começou a vir para cá e retirou a matéria. Aí conseguimos, com o Moacir, fazer todo o levantamento, impacto da Folha, e ele ficou de resolver essa questão. Então, só para ter uma ideia, a covardia que é. Hoje, a pessoa que é da administração direta está aqui. Eu me aposentei pela administração direta. Antônio Fares recebe R$ 1.200, vereador. Quem dera. Não, Antônio Fares... Sabe qual é meu provento? Meu provento, aposentado há 6 anos, com 43 anos de prefeitura, R$ 835. A lei, como eu sou funcionário antigo, a lei me facultou incorporar. Porque se eu não incorporar, eu ia ter 835 mais o que dá 200 e pouco. Eu, com 65 anos, ia me aposentar com 1.100. E aquelas pessoas que saíram pela compulsória, que é 75 anos, que perde tudo, só fica com quinquênio e esse salário de 1.100. E essas pessoas, nessa idade, têm que comprar remédio, tem que viver com remédio, tem que entrar na farmácia, tem que comprar remédio, tem que ver o neto, tem que ver como é que você vai viver com 1.100. Então, eu acho que o momento é esse. A prefeitura está com recurso, está com orçamento fantástico. Eu não sei se essa rubrica pode ser para pessoal, eu acredito que não, mas que transfira para outra rubrica para pessoal e pega o petróleo e joga em outras. Então, eu estou apresentando novamente que eu tenho esse projeto de lei, que eu vou pedir até a divisão legislativa para desarquivar, independente disso. Amanhã já estou entrando de novo e vou brigar. Hoje, Paulo, naquela época, eu acredito, nós teríamos lá umas 800 a 900 pessoas, não só para os ativos, para os aposentados e pensionistas também. Não adianta dar para a ativa como foi feito, como houve o erro, dar só para a Guarda Municipal da ativa. Mas o prefeito reconheceu e teve o bom senso de colocar eles também para receber esse dinheiro, que hoje eu fico muito feliz. Hoje o guarda aposentado, as pensionistas ganham de 8 a 9 mil reais. Foi um projeto meu aqui nessa casa, apoiado por todos os vereadores que assinaram, e nós conseguimos valorizar mais uma vez o funcionário público. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência, ajuda de Vossa Excelência, ajuda do nosso líder Andrigo, para que agora isso possa ser decidido. Porque eu acho que o impacto que vai representar, que de lá para cá eu tenho certeza que, infelizmente, nós perdemos um monte de pensionistas, perdemos um monte de guardas aposentados pela idade avançada e não conseguiram usufruir. Não, o pessoal da administração direta não conseguiram usufruir esse PCCS que estava encaminhado, que infelizmente não pôde sair. Mas agora vai ser uma bandeira nessa casa, valorizar aqueles trabalhadores que carregam o piano nas suas repartições e não tem o reconhecimento do governo. Presidente, okay. Só para elogiar o Galo, porque esse depoimento mostra o quanto nós temos incoerências no tratamento da questão de pessoal como um todo. A administração direta, desde a época em que o Galo, enquanto líder, pagou esse mico, até hoje a administração direta não tem PCCS. Enquanto isso, e aí as pessoas reclamam de crise da Emusa, a quantidade de comissionados na Emusa, porque tão pouco a Emusa tem um concursado, e ela é empresa, a administração direta não tem. Então, na realidade, quando a gente discute a justa valorização de fiscal fazendário, de todas as carreiras do funcionalismo que precisam ter o PCCS adequado, como a assistência social vai ter ao cabo, né, Pipico, ao cabo de toda essa discussão, mas isso mostra que nós não temos, do governo, nós não temos uma ação uniforme, isonômica, no tratamento aos diversos setores do funcionalismo. E isso cabe à Câmara questionar. Eu não estou querendo que o pessoal da Controladoria Geral da Cristiane seja maltratado, nem o pessoal da Marília seja maltratado, muito pelo contrário. Os fiscais de tributo, os fiscais de postura,
os fiscais de obras têm um papel importantíssimo, os primeiros na arrecadação, inclusive de impostos, que bancam salário do funcionalismo da saúde e da educação. Não estou discutindo isso. O problema é que nós temos tratamentos diferenciados para funcionários que merecem, todos eles, um tratamento isonômico e justo. Obrigado, presidente. Não havendo mais oradores da CNE para discutir a matéria, convidar o líder do governo para fazer a indicação de voto. Presidente. Oi. É só apertar ali o microfone. Oi. Presidente, antes de caminhar a voto sim, eu só queria, ontem eu não tive a oportunidade, agradecer, já estou praticamente há 2 anos e meio como líder de governo dessa casa, agradecer em primeiro lugar a Vossa Excelência, que tanto tem me ajudado com a sua sabedoria e experiência. Estar líder de governo, Fará, nessa legislatura não tem sido fácil, vereadores qualificados, que trabalham dia a dia da casa, e o quanto a gente amadurece com essas oportunidades e, acima de tudo, cresce. Então, agradecer aqui ao vereador Nazar, querido amigo, a gente se falou agora há pouco ao telefone, agradecer também ao vereador Dado, agradecer ao vereador, meu amigo vereador Fênix, vereadores que estiveram aqui nessa casa e que puderam contribuir, né, também sobre a minha liderança aqui, me ajudaram bastante. E de antemão, Galo, dizer para Vossa Excelência que os políticos antigos que começaram a vida pública com meu pai, como você, Paulo Velasco, Cal, o próprio Bagueira, Emanuel, foram políticos, Paulo, que obviamente me inspiraram pela convivência que eu tinha. Logo depois veio o Beto, o Fará. E hoje, assim, até é engraçado, né? Porque estar líder de governo de vocês, para mim, assim, com toda humildade, como sempre for, não sou uma pessoa orgulhosa, é um motivo, assim, de grande orgulho, porque foi através de vocês que me inspirei na minha vida pública, né? Estou aqui não à toa, porque a gente tira o melhor de cada um, né? E poder estar aqui representando todos vocês é, para mim, uma grande alegria. E conto, Fará, com a sua ajuda, com a ajuda do Beto e com a ajuda do Galo também, para que a gente dê sequência, né, até o final dessa legislatura. Encaminhar o voto sim, presidente. Convidar o vereador Emanuel Rocha para fazer a chamada. Vereador Fará, vereador Beto da Pipa como escrutinadores. Vereador Pipico. Sim. Vereadora Beni Brioli. Casota. Sim. Daniel Marques. Douglas Gomes. Emanuel Rocha, sim. Fabiano Gonçalves. Jonathan Anjos. Andrigo. Não está. Não. Emanuel Rocha, sim. Fabiano Gonçalves. Jonathan Anjos. Andrigo. Folha. Leandro Portugal. Leonardo Jordano. Leonardo. Não. Galo. Marcos Sabino. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Sim. Doutor Paulo Velasco. Renato Cariello. Beto da Pipa. Rodrigo Fará. Professor Túlio. Senhor presidente, 15 vereadores responderam a chamada, 14 fizeram uso do voto, senhor presidente. Vereador Fará. 13 sim, 1 abstenção. Confirmo, senhor presidente. Então, aprovado em primeira discussão a mensagem executiva 07. Mensagem executiva 08 dispõe a criação de cargos de contador de provimento efetivo no quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Fazenda, bem como estabelece critérios de remuneração, progressão e promoção funcionais. A matéria tem impacto financeiro e parecer da CCJ é favorável ao tema. Para discutir a matéria. Vereador Paulo Eduardo Gomes. Teve alguma gravação do que eu falei na mensagem anterior?
nós precisamos, na modernização dos recursos técnicos da Câmara, fazer gravação, porque quando a gente tem que repetir o mesmo argumento de uma mensagem anterior, a gente tocaria o play. Não, é evidente que jamais questionaria a necessidade ou não, mas, novamente, presidente, nós verificamos que o governo consegue fazer. Eu não estou fazendo uma discussão, Daniel, quantitativa, não. Porque quem sou eu para dizer que eu preciso de 5 contadores ou 10 contadores? A discussão não é quantitativa, mas a discussão que eu faço é uma discussão qualitativa. Alguns funcionários, algumas categorias de funcionários da prefeitura ou alguns secretários conseguem fazer um dimensionamento, segundo a visão deles, adequado para o pleno funcionamento dos órgãos que eles comandam, e nós não conseguimos isso de outros professores. Aliás, ontem eu estava conversando e conversamos inclusive de público com o Sabino, nós precisamos fazer uma reunião com vários vereadores e a Comissão de Educação, porque as pendências que se acumulam na educação no ano letivo que não começou para uma boa parte das nossas crianças, justificam que nós não tenhamos tolerância zero com o comportamento da Secretaria de Educação. Mas aí a gente vê os projetos desse tipo. Os contadores de classe A, olha, você vê como é que é. Pipico, lembra, porque os que estão aqui hoje, eu, Pipico, Jonathan, quem mais estava na reunião de ontem da assistência social? Beni e Túlio. Aliás, você tem agora um sócio, Emanuel Rocha. Teve um camarada ontem que se dirigiu umas 5 vezes ao Pipico, chamando: adoro o seu pai, Emanuel Rocha, não sei o que lá. Pior que o camarada vai continuar votando no Emanuel Rocha. Ama ele e vota no Emanuel Rocha. Mas olha só, a luta do pessoal da assistência social por um piso de 3 salários mínimos. O contador, nessa escala, começa com 5.500. Lembra, Pipico, uma assistente social, dentre as que participaram da audiência e nos questionaram, perguntaram claramente para nós, vereadores que estavam aqui, quem diz que uma assistente social vale menos do que um engenheiro? Ela está errada em questionar? Durante a pandemia, esse pessoal, não é apenas durante a pandemia, anda na rua, em várias situações protegidas, inclusive pela Guarda Municipal, para fazer abordagem de rua. Não raro, e não tem nada a ver com internação compulsória, mas abordagem ao pessoal em situação de rua, não raro encontrando pessoas drogadas, violentas. Esse é o trabalho, um dos trabalhos da assistência social. Só que eles ousaram, no PCCS, que nós vamos alterar aqui, nós vamos discutir, um piso de 3 salários mínimos. O Lula estabeleceu em 1.300, né? 1.320 vai ser agora, 3 dá quase 4, não é isso? 1.300 vezes 3, 3.900. O piso aqui é 5.500. Você percebe o que eu estou dizendo? E com todo carinho, eu tenho ex-alunos, meu colega, inclusive do filho do irmão mais velho do Galo, que foi meu aluno aqui no Liceu, colega do Carlinhos, e que trabalhou na Embratel como contador, se aposentou na Embratel, fez concurso, está trabalhando no governo. Excelente contador. É evidente que a gente precisa de excelentes contadores. Cal sabe disso. Ele sabe o quanto ele lutou para dar uma boa vida aos armadores de Niterói, aos estaleiros de Niterói, defendendo a contabilidade daqueles empresários. Ele sabe o papel do contador. Então, vou encerrar, já estou sendo chato, nem eu estou aguentando falar, mas é tratamento não isonômico. É um tratamento não isonômico, a menos que o governo consiga nos convencer que uma assistente social no início de carreira, que o médico da administração direta de Niterói está recebendo R$ 2.000 e poucos, enquanto que na FESaúde
Paulo, você lembra quanto está? 13 mil? Na FESaúde, o médico está com 13 mil de salário. Então, não dá para a gente ter tratamento não isonômico a trabalhadores. Enquanto isso acontecer, eu vou, durante a discussão dessas mensagens, não me opor a elas, mas apontar a contradição que existe. Obrigado. Senhor presidente, para discutir... Vereador Daniel Marques. Eu quero lembrar uma coisa a todos aqui presentes. O projeto de lei está criando 13 cargos de contador e a gente não tem nada contra a criação desses cargos, a não ser pelo seguinte fato, Paulo. Você lendo a justificativa, e eu quero lembrar aqui que em 31 de dezembro de 2020, o então prefeito Rodrigo Neves, ele dá o aumento ao subsecretário, diretores e CC1, 2, 3, 4, 5, 6. No último dia do ano, ele dá o aumento aos comissionados. Em janeiro, e aí nessa lei, o Rodrigo faz o certo. Até é difícil falar isso, mas ele fez o certo. O Rodrigo diz de onde viria a economicidade. Ele extinguia 300, mais ou menos, cargos comissionados. Todo mundo aqui lembra disso. Em abril, o Axon encaminha uma mensagem para cá e muda de ideia. Ele diz o seguinte: não, eu não vou economizar pela extinção dos cargos comissionados. Eu vou extinguir os cargos permanentes não providos, frutos de ação judicial, aposentadoria, etc. e tal. A gente se lembra desse debate. Eu falei que ia dar problema. Você não pode, nunca, jamais, em qualquer lei que o Executivo encaminhe, não dizer como que ele vai fazer a compensação financeira. Tem que ser no mesmo ato. Isso é regra básica do direito administrativo. E eu ajuizei uma ação em face dessa lei, que julgo ilegal. Inclusive com parecer do Ministério Público dando razão à nossa petição. E aí, quando eu vejo aqui a justificativa, Paulo, ela diz o seguinte: a gente não tem mais esses cargos porque a lei de abril de 21 extinguiu os cargos. Então, eu estou recriando cargos que existiam. É duro, pessoal, assim, Primeiro que até hoje não responderam ao nosso ofício de 2021 sobre aonde foi a compensação financeira e a economicidade do aumento dos cargos comissionados, porque até agora a gente não sabe o que fizeram para fazer a compensação financeira, Fará. Isso é lei, tem que fazer, a gente precisa saber. Aí quando alguns colegas vereadores falam assim, do requerimento de informação, do ofício, é porque, pessoal, assim, com todo respeito, a gente tenta fazer o caminho certo. Aí manda o ofício, aí não responde. Aí o requerimento não pauta. Quando pauta, não responde. E aí não é culpa nossa. E isso tudo não deveria nem ser requisitado. Isso deveria estar no portal da transparência, por exemplo. E aí eu volto ao segundo motivo que me leva a me abster desse projeto de lei também, que é a questão da tal prioridade no investimento dos recursos humanos, que já falamos na mensagem anterior. Se a gente pegar as 8 mensagens, Emanuel, são 3 carreiras novas criadas aqui, todas para a Fazenda. Alguém sabe qual é o salário base da cozinheira? Alguém discutiu o salário base do pedagogo, do professor de apoio? A gente lutou há 2 meses atrás pelo pessoal da Clean, eu estava lá nas discussões, presidente. O salário base da Guarda Municipal, das 79 prefeituras apuradas, está na posição 72 do pior salário base. E aí, quando o Paulo fala do enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, é difícil você pegar e dizer, não, é bom, porque assim, vai desafogar uma pasta que hoje é a culpada de tudo, né? Nada funciona na prefeitura por causa da Fazenda. A Fazenda trava, a controladoria, CPF, GF. Então, a gente fica numa situação constrangedora aqui. Primeiro que a gente tem uma ação judicial em cima dessa aberração, de dar aumento sem dizer como é que compensa, porque prometeu em dezembro que não ia ter impacto financeiro nenhum.
Aí em abril muda de ideia e até agora não nos diz como que não teve impacto financeiro. Aí essa lei diz que está extinguindo o cargo de contador, hein? Que não estava provido, então não tem economicidade. Não estava provido. Presidente, é difícil ajudar a Prefeitura de Niterói. Eles se embolam sozinhos. E aí surge as justificativas mais bonitas, técnicas, liberais, da meritocracia, escrito aqui da justificativa. Mas a gente não vê isonomia, a gente não vê a prioridade certa. E aí, presidente, mais uma vez, tendo em vista, e eu quero que Vossa Excelência, como presidente da Casa, compreenda o que eu vou dizer, a necessidade da gente organizar melhor isso internamente. O colégio de líderes não pode ser da forma que está sendo hoje. A gente precisa pegar um por um e entender as dificuldades. Não dá para um projeto como esse não ter uma explicação, uma visita da secretária de Fazenda, que quer mudar tudo, quer criar gratificação só para os dela ou para as suas carreiras, defendendo o que é bom para o trabalho dela. E eu não estou dizendo que ela está errada em defender o dela, mas quem está defendendo os outros? Quais são as justificativas, Fará, para a gente ter sempre o foco nessas mesmas secretarias? E por que não vem aqui nos convencer? Ou pelo menos nos explicar, porque a justificativa tem uma folha, e uma folha que traz questões polêmicas. Vou repetir, presidente, não acho que não deva ter o cargo de contador, acho que deve. Aí quando o Paulo faz uma discussão aqui de paridade, já fica difícil, Paulo, votar a favor. Fica difícil a gente dizer, espera mais um pouquinho, concursado da guarda, da fundação, espera mais um pouquinho, agente de trânsito, espera mais um pouquinho, que a gente agora está dando um salário base, um salário inicial de 5 mil para um contador, um salário que vai chegar a 12 mil para um agente fazendário. Para mim, presidente, é difícil. Então eu vou me abster dessa votação, esperando que a gente consiga na segunda organizar os nossos entendimentos, convidar quem tiver que convidar, para que a gente não deixe, Paulo, ir crescendo, chegando perto do nosso limite da LRF, responsabilidade fiscal, e esquecendo dos principais planos e carreiras e dos principais funcionários que exercem as atividades essenciais para salvaguardar a vida do niteroense. Porque se hoje, presidente, naquela ação em que São Gonçalo ajuizou, a gente perde parte dos royalties e tira da receita corrente líquida de Niterói os royalties, a gente explode a lei de responsabilidade fiscal, isso é grave. E faltou isso aqui para isso acontecer, e não tinha nem prefeito nem vice, estava todo mundo viajando se isso acontecesse naquela época. Você, Cal, que assumia essa função aí. Então eu queria deixar aqui esse registro de alerta e que na segunda a gente consiga, Galo, Vossa Excelência tem a liderança grande na relação com o governo, que possam nos explicar melhor o que é isso, por que disso, como é que está essa relação financeira e orçamentária, para que a gente possa votar com tranquilidade, inclusive incluindo no bolo, por exemplo, a discussão que a gente está fazendo dos fiscais de meio ambiente. Obrigado, presidente. Votação, presidente. Solicitar o vereador Andrigo, indicação de voto, a mensagem. Presidente, indicação de voto, sim. Convidar o vereador Emanuel Rocha a fazer a chamada. Vereador Fará, vereador Beto da Pipa como escrutinadores. Vereador Pipico. Sim. Vereadora Beni Brioli. Casota. Sim. Daniel Marques. Douglas Gomes. Emanuel Rocha, sim. Fabiano Gonçalves. Jonathan Anjo. Andrigo. Folha. Sim, já respondeu. Leandro Portugal. Sim. Leonardo Giordano. Galo. Marcos Sabino. Sim. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Presente e voto sim. Dr. Paulo Velasco. Renato Cariello. Beto da Pipa. Rodrigo Fará. Professor Túlio. Senhor presidente, 15 vereadores responderam a chamada e 14 fizeram o do voto. Vereador Fará. 13 votos sim, uma abstenção. Confirma, senhor presidente. Então, aprovado em primeira discussão, a mensagem de 08. Projeto de lei 208 de 2017,
do vereador Pipico, expõe sobre o funcionamento do escritório virtual coworking do município de Niterói e dá outras providências. O projeto possui emenda. Emenda supressiva 01, da Comissão de Emenda Econômica. Suprime o inciso 1 do artigo 5º do projeto de lei 208. Fabiano, sim. Não. Parecer favorável à matéria, inclusive à emenda. Em discussão. Em discussão a matéria. Não, para discutir, presidente. Para discutir o autor. Esse projeto de lei é um projeto de lei que a gente apresentou aqui nessa casa na nossa outra passagem, né, em 2017, que fala sobre a prática dos escritórios virtuais e dos coworks na cidade. Primeiro que é um projeto que vai de encontro à vocação do empreendedorismo da nossa cidade. Segundo, porque é de uma prática que já existe na cidade, né? Existe em várias outras cidades, e Niterói não é diferente, e a gente ainda não tem essa prática regulamentada. Com a implantação dessa lei, a gente vai poder, com certeza, dar muito mais segurança a essas pessoas que atuam nessas modalidades, né, do escritório virtual e do coworking, aumentar a arrecadação do município, né, com isso ajudando no andamento da nossa cidade. Então, eu estou muito satisfeito e peço aos nobres edis aqui hoje presentes no plenário que ajude e apoie que a gente possa aprovar a regulamentação dos escritórios virtuais e coworks aqui na cidade de Niterói. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, colocarei em votação a matéria. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Dá-lhe a palavra agora ao vereador Galo. Não, pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência. Eu queria que os vereadores prestarem atenção. Tem 5 minutos. Não. Prorrogável mais 5. Muito obrigado, é muito rápido. Dizer a Vossas Excelências que ontem, na discussão da questão da EMUSA, sobre os requerimentos, que eu acho que são coisas distintas, Daniel. Eu tenho uma estrutura pequena na Secretaria de Esporte e Lazer, a EMUSA tem uma estrutura grande, mas que não dá conta. A minha estrutura é pequena. Então, eu queria deixar claro aqui, todos aqueles requerimentos que apresentar nessa Câmara aqui, no plenário dessa casa, em relação à Secretaria de Esporte e Lazer, e for protocolado aqui, eu queria, cadê o líder? Eu queria pedir ao líder, Andrigo, e ao presidente da Casa Cal, mesmo eu não estando presente, eu peço a Vossa Excelência que todos os requerimentos que fale da Secretaria, que queira saber alguma informação, seja ela no esporte, seja ela como funcional, como tudo, não vai ter problema nenhum. Então, posso falar? Ele está feliz que é o líder. Não, é importante. Para deixar uma coisa bem transparente, eu estou há 6 anos na Secretaria de Esporte e Lazer. Agora, eu não vou aceitar por e-mail. Eles querem uma resposta da Secretaria por e-mail. Eles querem por ofício. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência, no Colégio de Líderes, os requerimentos, se tiver 20 requerimentos da Secretaria de Esporte e Lazer, seja ele qual for. Se for 50, se for para falar sobre os esportes, falar sobre os contratos, falar sobre funcionários, falar tudo, eu peço a Excelência ao líder do governo que aprove todos os requerimentos para que a Secretaria possa responder dentro do prazo regimental. Perfeitamente, vereador Galo. Vereador Daniel Marques, com a palavra. Então, vereador Sabino. Vereador Sabino, com a palavra. Presidente,
Hoje aconteceram 2 fatos muito interessantes. O primeiro fato foi que eu fui fazer minha caminhada hoje e fui abordado por uma senhora que perguntou para mim assim: Marcos Sabino, eu não a conhecia. Eu vi uma foto sua num poste, num cartaz, e queria entender, você vai fazer algum show na cidade? Eu falei, não, aonde você viu? Foi em Caraí, na rua Icaraí. Eu falei, olha, a minha foto em poste é uma coisa usual, a minha vida inteira eu tive a minha foto estampada nos postes. Mas eu não estou fazendo show não, isso aí foi com outro objetivo. E aí eu fiquei pensando uma coisa assim, presidente, que tem uma coisa que eu acho muito importante nessa minha experiência na política, que eu acho que nós temos, na novela tem essa música da novela agora que fala que sinônimo de amor é amar, né? Eu acho que na política, sinônimo de reconhecimento é gratidão. Eu acho que para mim, isso é muito importante. E eu sou muito grato na política às pessoas que reconhecerem em algum momento alguma capacidade, né, em mim, na área cultural. Agradeço muito ao meu querido irmão Jorge Alberto Silveira por ter tido esse reconhecimento em 2009, quando me conduziu à Fundação de Arte, onde eu fiquei durante os 4 anos do último governo do Jorge. Acho que eu fiz um bom trabalho na cultura, tanto é que eu fui reconduzido, né? No início, eu estou nesse governo desde o primeiro dia de governo, né? Desde o primeiro dia. E o reconhecimento do prefeito Axel, quando ele me reconduziu à Fundação de Arte, onde eu fiquei até maio do ano passado. E eu estou nessa casa pelo reconhecimento de uma liderança, para mim, que é muito importante, por ser liderança do meu partido. Eu estou no PDT há 42 anos, sou um dos mais, como o Galo, né, decano na casa, eu sou decano no PDT, Paulo Eduardo. Eu entrei em 1980 no PDT, antes do Jorge, e estou no partido até hoje, nunca saí do partido. E eu sou muito grato ao ex-prefeito Rodrigo Neves, secretário executivo, por ele foi ele que me incentivou a ser candidato. Eu tive várias propostas para ser candidato na época do Jorge, e eu nunca quis ser candidato porque eu priorizava a minha carreira. E agora, né, depois dos 60 anos, a gente começa a pensar um pouco mais na vida, e eu achei que era um ciclo bacana de eu cumprir nesse momento em ajudar a minha cidade. E dizer assim, que independente das posições de onde você esteja, na Câmara, em alguma secretaria, para mim o mais importante é acreditar num projeto de governo. E eu acredito no projeto desse governo, acredito no meu partido, acredito nos partidos coligados, nas pessoas. Aqui nessa casa eu tenho aprendido muito com todos vocês, com todos queridos companheiros que me receberam tão bem aqui. E dizer assim, que não vai ser minha cara no poste por algum motivo, né, a quem possa interessar, né, de colocar, não a minha, as nossas caras, né. Paulo não estava. Você podia ser da banda, com certeza, mas minha banda ficou grande ali, porque o Pipico está na minha banda, o presidente, o prefeito, o Andrigo, o Renato, todo mundo na minha banda. Fiquei muito feliz. E dizer assim, que essa movimentação que teve na Câmara talvez esteja causando algumas dúvidas, assim, e dizer para mim que não tem dúvida, para mim tem só certeza, e a minha certeza é acreditar nesse projeto do PDT, que eu acredito desde sempre, eu nunca fui de outro partido, eu só fui do PDT, conheci figuras ilustres, conheci o Brizola, conheci o Darcy, conheci o Trajando, convivi com essas pessoas, e acredito realmente no projeto do PDT. Né? Hoje, sob a liderança do Rodrigo Neves, do prefeito Axel, aqui na liderança do nosso líder de governo, do Andrigo, e dizer assim, que independente de estar aqui ou não estar aqui, eu seguirei em frente. E assim,
E se existe alguma dúvida, cara, não posso assinar CPI, eu não assino CPI. Vereador, só me dá uma parte. Claro, Bruno. Antes só do senhor concluir, eu queria, presidente, dizer o seguinte, assim, por mais que eu ache que essa prática de fazer cartaz, de colar no poste, de não assinar, é coisa de covarde, de frouxo, porque quem é macho, quem segura a onda, dá a cara, pega o microfone, diz o nome e fala, eu quero só agradecer. Porque pelo menos botaram dessa vez uma foto minha magrinha. Porque da outra vez botaram uma foto que eu estava bem gordão ainda, antes da cirurgia. Então essa eu quero até agradecer, porque essa eu estou mais... Está mais afeiçoado, está mais direitinho, estou magrinho. Então ficou melhor. Vai então, ficar melhor no palco, assim. Não é, vereador Renato? Dessa vez está mais jeitoso, pelo menos. Fiquei mais charmoso, mais magrinho desse jeito. Uma parte, vereador. Sim, claro. Sabino, então, rapidamente, só para dizer para Vossa Excelência o seguinte, você é um lorde, né, cara? Você é um cara calmo, até nos momentos de conflito aqui dentro dessa casa, Renato. Esse cara até acalma a gente, né? Mas só para te dizer, Sabino, o seguinte, eu acho que isso é normal. Isso faz parte da política. Vossa Excelência está cumprindo o seu papel hoje de vereador aqui nessa casa. Eu já estou aqui, quem sou eu? Estou aqui há 10 anos somente, mas já estou mais do que acostumado com isso, Sabino. Assim, se você parar na tua vida pública, o papel da oposição é isso, o papel de quem está contra o governo vai ser sempre esse. Cabe a você se acostumar com esse tipo de postura e é o que eu falei na semana passada, Renato, é trabalhar, a gente precisa trabalhar. Sim. Aqui nessa casa aqui, nós temos vereadores, Sabino, qualificados, vereadores que já estão aqui nessa casa, né, a exemplo do próprio Paulo e do Paulo eu faço o nome de todos. E aqui a gente tem liderança aqui dentro dessa casa. Eu não sou líder da Câmara. Aqui não falta liderança dentro da Câmara. A liderança aqui é do presidente Cal. Eu jamais vou aqui fazer qualquer tipo de movimento dentro dessa casa contra o presidente Cal, muito pelo contrário, eu respeito, tenho o maior carinho. Faço o meu papel aqui de líder de governo e ouso te dizer, nos últimos 10 anos de Câmara Municipal de Niterói, é o pior momento para estar líder de governo da cidade. Não porque o governo está ruim, não. Muito pelo contrário. Olha quantas matérias positivas para a cidade. Muito pelo contrário, mas é pelo momento. Mas é na guerra que a gente cresce, entendeu? E eu não me covardo por isso, não. E, assim, com toda a simplicidade e humildade do mundo também, Sabino, 10 anos que estou aqui, também não contava com isso, que fique bem claro. Não estava... na minha cabeça que isso fosse acontecer. Durante esse tempo que estou aqui na casa, quantas e quantas vezes a gente já teve esse trabalho feito de botar foto e tal, que eu não me importo, tá? Eu não me importo em hipótese alguma, é o trabalho, isso é política, é normal, vai acontecer. Faz parte. Nem por isso me tirou a possibilidade de ser o vereador mais votado da cidade. É normal. O que eu levo para a minha vida é o seguinte, Renato, enquanto mais a gente apanha, mais eu trabalho. Assim, eu tenho que trabalhar, pô. Perfeito. A gente tem que trabalhar, cumprir nosso papel. Eu fiz questão de fazer essa fala, porque nós temos vereadores aqui nessa casa, que são vereadores experientes, como o Paulo Eduardo, que já foi o vereador mais votado da cidade também. Paulo teve quanto, Paulo? 8.168. 8.000 e poucos votos, olha só. A gente já teve o Galo, que foi o vereador mais votado da cidade aqui nessa casa. O próprio Rodrigo, que foi o vereador mais votado aqui. Então, assim, nada nos impede, né? Eu acho que cada um é fazendo o seu trabalho. Mas essa casa, que fique bem claro, essa casa aqui tem liderança, e a liderança é feita pelo presidente Cal. Eu apenas cumpro o meu papel como líder de governo e tento ajudar aqui todos os vereadores. Eu não sou um vereador muito de parlamento, de falar, mas sou um vereador de diálogo, de construção. Cada um tem o seu perfil. Eu tive aqui como líder de governo o Macedo, tive o Galo, tive a Verônica, tive o Cal, que eu entrei no lugar do Cal. E, muito me orgulha poder ter essa oportunidade nesse momento de conflito tão grande, mas que tanto está me fazendo amadurecer. Então, vereador, construa a sua história política, faça o seu trabalho, a cidade te conhece, sabe o seu perfil, a sua qualidade, e o quanto, Sabino, você é um cara querido, e eu tenho certeza que você vai estar conosco aqui na próxima legislatura, todos nós, se Deus quiser. Obrigado. Muito obrigado, vereador Andrigo.
Você vê como é que a dinâmica da política é engraçada, né? O Galo, por exemplo, eu vi o início da primeira eleição do Galo, eu e o Dalto fazendo shows para o Galo lá na Praça do Engar, isso nos primórdios dos anos. Dalto fechou para o Galo? Dalto fez, eu e Dalto, vários shows. Nunca fechou para mim, cara. O Galo, estudei com o Galo no Salesiano. Mas o Dalton fez um show para o Galo? Juntos, eu e Dalto, na Praça do Engar, e não foi a única colher de chá que o Dalto fez para mim foi cantar no meu casamento. Dalto? Você é um privilegiado, né? Sim. Sim. E é isso. O roqueiro é solidário com o roqueiro. Estive junto, né, nessa casa, apoiando o Fernando de Oliveira Rodrigues, que foi presidente dessa casa, foi o mais votado. E eu fico muito honrado de fazer parte desse grupo, sob sua liderança, presidente Cal. E queria aproveitar esse momento e dizer que a Secretaria de Educação hoje apresentou um projeto muito importante da reforma das cozinhas, Paulo Eduardo. Um projeto, já tem matéria nas redes, nos jornais, muito importante, que é mais uma iniciativa da Secretaria de Educação que eu acho de suma importância. Dizer, presidente, que hoje temos o Sarau da Câmara. O Sarau da Câmara, segunda edição, que vai acontecer hoje, presença de vários artistas, trouxe minha guitarra portuguesa para tocar um fado, e vai ser bacana. E dizer também, fazer uma homenagem, duas homenagens que eu quero fazer aqui, homenagem à nossa querida Fernanda Sixel, que aniversaria hoje. Parabéns à Fernanda Sixel, nossa ex-primeira-dama, uma pessoa muito gentil, muito bacana, está aniversariando hoje. E uma homenagem que tem que fazer à Tina Turner, que infelizmente nos deixa hoje. A Tina Turner faleceu. Hoje? É. E para seguir a nossa We Don't Need Another Hero. Viva Tina Turner. Muito obrigado. Tristeza. Excelência, vai falar ainda? Não, tristeza. Não, não vou cantar, não. Qualquer dia a gente vai combinar. Aliás, por falar em banda, Sabino, você foi eleito diretor musical da banda da Câmara. O problema é que a gente vai ter que aguentar um baterista Bolsonaro. Pois é, mas que é o único baterista que tem na casa é bolsonarista. Porque ele falou que ele é baterista, mas ele veio falar comigo, comprou um violão. Músico tem que se decidir. Mas já está assim. Mas é um bom baterista. O vereador Daniel sabe Douglas disso. é um bom baterista. Não é, Dani? É um bom baterista. Olha só, eu vou rapidamente falar de novo sobre Vinícius Júnior, porque eu estou extremamente irritado. E ainda bem que o mundo inteiro ecoou a repulsa o que aconteceu contra o Vinícius Júnior no jogo lá na Espanha. As mensagens de solidariedade, gozado, né? O Vinícius Júnior foi movido por algo que o agrediu. Mas a sua reação à agressão que ele sofreu deu uma contribuição nesta discussão no mundo inteiro que, com certeza, ele não esperava. A solidariedade e as críticas que estão ocorrendo no mundo inteiro em relação à Liga Espanhola de Futebol, críticas essas que vêm de todos os lados, inclusive hoje, com repercussões na imprensa, acerca dos patrocinadores do futebol espanhol. E aí não é questão apenas de solidariedade ao Vinícius Júnior, não. Começa, Daniel, a fazer peso no bolso, no financiamento das atividades de futebol, os patrocinadores do futebol espanhol e da Liga Espanhola, que estão questionando o significado da tolerância da Liga Espanhola com o que aconteceu com o Vinícius Júnior. Que bom que seja assim, porque a gente não precisa se imaginar sozinhos na solidariedade a um menino que nasceu aqui perto da gente, em São Gonçalo, e que por mérito próprio atingiu um patamar no futebol internacional que muitos dos antigos ídolos nossos não atingiram. Eu acho que a luta contra o racismo,
a partir da dor sentida pelo Vinícius Júnior, ganha uma repercussão impressionante. Quero de novo elogiar a conduta corajosa do presidente Lula, que imediatamente se manifestou em solidariedade ao Vinícius Júnior e se mostrando como crítico em relação ao silêncio da Liga Espanhola ou do futebol espanhol em relação à agressão ao Vinícius Júnior. E eu acho que a gente tem que ficar atento e repetir, queria elogiar o Eduardo Paes, que mandou iluminar o Cristo, que todo mundo sabe de uma pedra sabão, eu acho que aquilo é pedra sabão, e foi iluminado com uma luz preta, em solidariedade. Quero elogiar a iniciativa rápida do Eduardo Paes e que isso sirva de lição. A luta contra o racismo, não basta você ser contra o racismo, é um slogan que está sendo muito usado. É preciso que você seja antirracista, é que você tenha manifestações cotidianamente de combate. Em todas as situações, o secretário da ONU de Direitos Humanos se manifestou com muita clareza em relação a isso. O técnico do Vinícius Júnior também se manifestou claramente. Vinícius Júnior é vítima de um ambiente racista que existe no mundo inteiro e que existe em torno da gente. E que o caso do Vinícius Júnior e a reação dele faz com que essa luta prossiga. É evidente que a agressão não tirou a vida dele, machucou ele por dentro. Ao Floyd, nos Estados Unidos, custou a vida. A conduta racista daqueles policiais que sufocaram nos Estados Unidos o Floyd, que teve repercussão no mundo inteiro, não diminuiu o comportamento racista de uma boa parte da sociedade americana. Teve reflexo no mundo inteiro. E o caso do Vinícius Júnior, talvez ele não tivesse tido a noção do quanto a reação dele e o grito dele de dor possa ter contribuído para o aumento do combate ao racismo no mundo. Presidente, eu queria mais uma vez parabéns, vereador. Registrar isso. Não havendo mais oradores, convido a todos para a próxima reunião de amanhã às 16 horas. Uma boa tarde, um bom final de noite.